Vida e Obra do Reverendo Samya Moon 3. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, essa é a terceira parte. Lembrando que ontem nós estudamos sobre até o ponto onde ele foi libertado da prisão. Então agora a gente vai dar continuidade a partir daquele ponto. Após a libertação da prisão de Hunan, ele passou 40 dias em busca dos membros dispersos. Ele acabou encontrando alguns membros e em seguida viajou para a Coreia do Sul a pé, né, com dois deles juntos, né? Um de seus seguidores teve uma perna quebrada e insistiu que queria ficar, pois ele estava atrasando o grupo, estava acontecendo uma guerra, então era perigoso, né? Mas o reverendo Moon insistiu em trazê-lo na longa caminhada. Às vezes ele o empurrou em uma bicicleta velha e até o levou em suas costas. Então ele disse, né, para essa pessoa, né, se eu não conseguir carregar você, como que eu posso querer dar um benefício, né, assumir responsabilidade pela humanidade? Então, se eu não posso te carregar, como poderei carregar a humanidade toda? Ao chegar na Coreia do Sul, ele construiu uma cabana de papelão em um local bem humilde, bem simples. Nesse local nós podemos considerar, né, como se fosse o início histórico da Associação das Famílias. Ele pintava retratos e vendia para o seu sustento. Ele contatou os membros que estavam na Coreia do Norte, ele começou, né, foi um recomeço, ele estava recomeçando o seu trabalho ali agora na Coreia do Sul, depois de ter pago todo o preço da indenização pela falha, né, que tinha acontecido lá na Coreia do Norte. O reverendo Moon começou a escrever o texto original do Princípio Divino em maio de 51 e terminou em maio de 52. Então esse que está aparecendo aí na tela é o primeiro volume do texto original do Princípio Divino, o princípio que nós estudamos agora nesse seminário. Ao terminar este livro, nesse primeiro volume original, ele fez oração a Deus. Pai Celestial, a palavra de verdade está preparada. Por favor, envie os cristãos que possam entender essa palavra. Então Deus realmente começou a mandar pessoas preparadas para poder receber este conteúdo. Então, os cristãos preparados que Deus enviou para poder conectar com o princípio divino. A primeira, essa missionária cristã, ela era uma missionária fervorosa, ela lia 60 páginas da Bíblia todo dia, fazia aproximadamente 3 horas de oração e dava testemunho em 3 casas diferentes, né, falando da Bíblia, falando de Jesus, falando do Evangelho. Então era uma pessoa muito bem preparada. Essa pessoa foi visitar o reverendo Moon naquela cabaninha simples. Ela foi visitá-lo na intenção de dar testemunho para ele, de trazê-lo para a sua igreja. Ela ouviu sobre ele, né, sobre uma das membros da sua igreja, e ela resolveu visitar. Então, visitando muitas vezes, conversando com ele, debatendo sobre a Bíblia, explicando, ouvindo também as suas explicações. Depois de alguns meses, ela decidiu que ela deveria seguir o reverendo Moon e também deveria seguir o conteúdo do princípio divino que ele estava ensinando. Então foi uma das primeiras seguidoras na Coreia do Sul, depois que ele voltou para a Coreia do Norte. Este outro é um pastor cristão que ele tem uma história interessante. Ele entendia todo o conteúdo da Bíblia e sabia o significado, mas ele não entendia sobre o Apocalipse. Na verdade, ele até pensava assim, que ele poderia até ser o Senhor do Segundo Advento. Ele só não era porque ele não sabia o Apocalipse, e o Senhor do Segundo Advento deveria saber o Apocalipse. Então ele encontrou com o reverendo Moon, e o reverendo Moon explicou para ele toda a Bíblia, explicou também o Apocalipse, então ele decidiu segui-lo, acreditando, né, como Senhor do Segundo Advento. Este outro era o estudante de filosofia, ele estava internado no hospital, e uma parente dele levou o conteúdo do Princípio Divino original para ele ler, né, aquele livro, e ele leu todo o conteúdo e entendeu. Depois ele escreveu uma carta ao reverendo Moon dizendo, né, eu não sei quem você é e nunca te vi, mas eu sei que a pessoa que escreveu esse livro deve ser o Senhor do Segundo Advento e eu devo seguir. Então esses cristãos estavam bem preparados por Deus para poder conectar com o princípio divino. Depois eles têm uma bela história, né, dentro da Associação da Família, dentro do nosso movimento. Fundação da Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, 1º de maio de 1954. Então, em 1º de maio de 54, o reverendo Moon fundou a igreja, né, oficialmente. O seu nome era Associação do Espírito Santo
para a Unificação do Cristianismo Mundial. Tem a sigla AES-UCM. Importante entender aqui que se a providência com o cristianismo tivesse dado certo, lembra aqueles dois pastores, né, o pastor Kim Ben-moon na Coreia do Sul, depois a senhora Ho Ho-bin lá na Coreia do Norte, naquela prisão, se tivesse dado certo o contato com essas pessoas, não precisaria criar uma nova igreja. Então não era a ideia do reverendo Moon criar uma nova organização, uma nova igreja, uma nova filosofia, uma nova associação. Mas ele queria trabalhar juntamente com os cristãos. Esta era a finalidade que Deus pediu para ele, trabalhar junto com os cristãos. Mas como houve aquelas falhas, ele teve que criar seu próprio fundamento. Nessa foto aparece o reverendo Moon e os primeiros seguidores 2 dias depois da fundação da associação, né, Associação do Espírito Santo do Cristianismo Mundial. O reverendo Moon havia acabado de chegar da Coreia do Norte, né, nessa situação. Os membros eram poucos e naquela época ainda não estava recebendo nenhuma perseguição. Mas depois, quando começou a aumentar o número de seguidores, algumas igrejas começaram a usar as mesmas críticas que foram inventadas lá na Coreia do Norte sobre perturbação social, pregação de um falso ideal. Então, infelizmente, depois que a igreja cresceu um pouco mais, algumas igrejas começaram, né, a criticar e a acusar. Esse é o símbolo, né, da Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, que tem um significado muito importante. Esse círculo central simboliza Deus, também simboliza verdade e luz. Esses 4 elementos devem irradiar a partir dessa origem a todo o cosmos, em 12 direções. Então são 12 direções, se a gente observar aqui, né, contar cada uma dessas, 1, 2, 3, 4, ao todo vai dar 12 direções. O número 12 indica os 12 tipos de caráter do ser humano. Historicamente, o número 12 tem sido importante na providência de Deus. Por exemplo, Jesus teve 12 discípulos e muitos outros casos, né? No caso de Moisés, teve as 12 tribos, assim por diante. Esse círculo externo que nós podemos ver aqui representa a ação de dar e receber, que é o princípio básico, fundamental do universo. E esse quadrado simboliza o fundamento de 4 posições. Testemunho e perseguição na Universidade Eva. Então a igreja do reverendo Moon começou a desenvolver, ele começou a dar testemunho, e teve um episódio muito triste onde uma universidade começou a perder, né, os seus alunos porque eles iam para a igreja do reverendo Moon, e essa universidade começou a perseguir o reverendo Moon e perseguir a sua igreja. Então vamos ver como foi essa história. A reitora era a esposa do vice-presidente da República e ela tinha grande influência no governo. Então essa era uma universidade famosa, era bem conceituada, uma universidade cristã feminina. Elas falavam sobre o coração de Deus, de Jesus, e todos derramavam muitas lágrimas. Os sermões na igreja do reverendo Moon eram sempre muito emocionantes. Falava de Jesus, de Deus. Algumas igrejas cristãs diziam naquela época: se forem para a igreja do reverendo Moon, irão se tornar loucos. No piso da igreja, eles têm um sistema que gruda os pés e não te deixa sair mais. Uma aluna da universidade foi visitar a igreja, mesmo com receio, para ver o que acontecia lá. Ela ouvia, né, esses relatos de outras igrejas, das pessoas falando mal, e ela foi, né, mesmo receosa, ela foi visitar para ver o que acontecia lá. Escutando o conteúdo emocionado da pregação, ela começou a entender e começou a aceitar o princípio divino. Depois ela trouxe muitas outras alunas e até algumas professoras vieram e tornaram-se seguidoras da igreja também. Então a universidade começou a perseguir a igreja do reverendo Moon. A universidade ela era bancada pelas igrejas cristãs do Ocidente. Então as igrejas cristãs dos Estados Unidos, do Canadá, estavam bancando essa universidade feminina cristã na Coreia. Então, se essas pessoas, né, que estavam visitando, essas alunas, se elas estivessem saindo da universidade ou saindo da igreja, né, da universidade, e indo para outra igreja, era um problema, porque as igrejas americanas e canadenses mandavam dinheiro para essa faculdade coreana cristã, dependendo do número de alunos que se convertessem todo ano. Então seria um problema se essas pessoas estivessem saindo para outra igreja. A reitora enviou seus melhores professores, os que ela mais confiava, para investigar a igreja do reverendo Moon. Mas até mesmo esses professores tornaram-se seguidores da igreja. Inclusive eles disseram que a própria reitora deveria ir também para poder conhecer o princípio divino.
Como última tentativa, a reitora enviou uma pessoa muito intelectual e que ela confiava muito para poder investigar a igreja. Então essa pessoa escutou o conteúdo do princípio divino durante 3 dias, sem expressar nenhuma reação, nem não sabia se ela estava gostando ou se ela não estava gostando. No final do seminário, quando o conferencista disse que havia terminado todo o conteúdo, ela disse que havia entendido e que também deveria seguir o princípio divino. Depois que ela assistiu às conferências do princípio divino, aos poucos ela se tornou uma pessoa muito amável, ela se transformou, né, de uma pessoa fria, muito intelectual, em uma pessoa muito amável. A universidade então ameaçou dizendo que todas as alunas e professores que fossem para a igreja do Reverendo Moon seriam expulsas. De fato, 5 professoras e 14 alunas permaneceram na igreja, independente da ameaça que a faculdade fez, e elas realmente foram expulsas da universidade. Então, naquela época, em 1955, isso se tornou um grande escândalo social. A mídia começou a criticar a universidade, mas tinha um problema. A reitora tinha grande influência no governo e comprou alguns jornalistas para poder reverter essa situação. Então é importante entender aqui que a mídia entendeu que era uma perseguição religiosa que a universidade estava fazendo para uma igreja relativamente pequena. Era uma igreja pequena naquela época, né? Então a mídia começou a criticar a universidade, mas depois a reitora começou, que tinha muita influência no governo, também tinha dinheiro, começou a comprar alguns jornalistas para poder reverter essa situação. Então os jornais começaram a escrever coisas falsas, sendo comprados, né, contra a igreja do Reverendo Moon. As manchetes dos jornais contra a igreja do Reverendo Moon. Então nas manchetes saíam assim: na igreja do Reverendo Moon os jovens dançam a noite toda sem roupa. Então de repente começou a aparecer esse tipo de manchetes e notícias nos jornais, mas sem comprovação nenhuma, sem ninguém investigar. Eles mandam tomar um remédio para controlar a mente das pessoas, né? Aparecia esse tipo de manchete. As pessoas estão cometendo adultério dentro da igreja. E a principal, né, que ficou famosa mundialmente, lavagem cerebral. Então essas acusações falsas criadas naquela época têm causado prejuízo para a imagem da igreja do Reverendo Moon até os dias de hoje. Então tem até um caso, uma situação onde depois de muitos anos, de mais de 30 anos, quando o Reverendo Moon já estava nos Estados Unidos, o FBI até invadiu a sede, né, da igreja, procurando algum tipo de remédio que ele supostamente usava para poder lavar o cérebro das pessoas. Interessante que ele achou uma caixa de ginseng coreano, né, estava escrito em coreano, e eles imaginaram que aquilo era um tipo de remédio para poder lavar o cérebro. Mas depois eles foram verificar que não era nada, né? Então, essas notícias falsas que foram inventadas naquela época, na década de 50 ainda, até hoje tem manchado a imagem da Igreja da Unificação no mundo inteiro. Em 1955, essa é uma foto, né, o Reverendo Moon na frente da igreja com algumas das professoras e estudantes que foram expulsas da universidade. Pode ver que é um bom número de pessoas, né, estudantes e também professoras, que foram expulsas daquela época daquela universidade somente porque estavam seguindo uma outra religião. Então foi claramente uma perseguição religiosa. Essas informações enganosas tornaram-se um grande problema. Por causa disso, o Reverendo Moon foi preso juntamente com alguns dos principais membros da igreja. A notícia sobre a prisão do Reverendo Moon foi colocada na primeira página dos jornais. Então toda a Coreia adquiriu uma imagem negativa da igreja do Reverendo Moon depois desses acontecimentos. O Reverendo Moon, nessa prisão, ele foi torturado, né, durante um período de tempo. Depois ele bateu o recorde de visitas. As pessoas, os membros, os seguidores visitavam muitas vezes e nessas visitas criavam um grande ambiente familiar que até assustava os guardas da prisão. Inclusive alguns guardas depois foram até visitar a igreja para ver como que era, porque ele era um preso completamente diferente dos outros. Quando os membros visitavam, eles oravam juntos, criava aquele ambiente familiar que até os guardas ficaram com certo tipo de vontade, né, de interesse em conhecer a igreja depois. 3 meses, né, depois ele foi declarado inocente. Mas interessante que, diferentemente da notícia da prisão, que foi colocada assim na capa, né, como manchete, a notícia da soltura foi colocada com letras bem pequenas nas últimas páginas dos jornais. Então a mídia lá na década de 50 fez um papel importante para que pudesse distorcer essa imagem, né, tanto do Reverendo Moon quanto também da sua igreja. Então quando a gente ouve alguma coisa hoje de lavagem cerebral, etc.,
É importante saber que naquela época, e essa foi a razão porque começaram essas notícias a espalharem pela Coreia e também espalharem pelo mundo todo. Após a soltura, o reverendo Moon dava sermões com muita energia espiritual e desafiava os seguidores a sacrificarem para a vontade de Deus juntamente com ele. Ele também deu treinamento na natureza para os seus seguidores a fim de fortalecer a fé e a prática, dos seus seguidores. Nessa época eles levavam sempre uma vida muito humilde e as perseguições aumentaram muito, principalmente por causa dessa questão da mídia que eu mencionei agora, e tiveram que mudar várias vezes de local por causa das perseguições. Depois de um tempo, eles conseguiram comprar, a sede, a primeira sede, da Associação do Espírito Santo, essa casa simples, que está aí na foto. Por mais de 10 anos, esse local foi a sede nacional do movimento na Coreia. Ela tinha uma placa escrita em coreano e inglês, que indicava claramente o propósito do movimento desde aquela época. O que estava escrito nessa placa? Estava escrito Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial, mostrando claramente que o cristianismo deve trabalhar juntos, para poder fazer a vontade de Deus. Jejum de 40 dias e 7 dias. Naquela época, o reverendo Moon fez um jejum de 40 dias em uma montanha, da mesma forma que Moisés, Elias e Jesus fizeram. O reverendo Moon, naquela época, ficou literalmente com a metade do peso. Originalmente, todos os seres humanos também deveriam fazer um jejum de 40 dias, porque as figuras históricas, da humanidade fizeram. Mas como é muito difícil, foi feita uma condição especial e diminuiu para 7 dias para que qualquer pessoa possa fazer. No dia 1º de julho de 57, todos os seguidores, todos os membros da igreja fizeram um jejum de 7 dias. Missionários internacionais. Então depois foram enviados missionários para o Japão, para os Estados Unidos e para mais de 30 nações, então, ao redor do mundo. Então o trabalho do reverendo Moon praticamente já tinha alcançado a sua meta a nível nacional, a nível de nação da Coreia. A igreja se expandiu praticamente para todos os lugares, todas as cidades, todos os estados, e depois começou a expandir a nível mundial, começou a enviar missionários para mais de 30 nações. Depois esses missionários chegaram no mundo inteiro. Hoje não tem uma nação do mundo que não tenha um missionário, do movimento da unificação, para poder espalhar o conteúdo do princípio divino. Depois, em 1992, o próprio reverendo Moon mudou com a sua família para os Estados Unidos, começando assim um trabalho a nível mundial nos Estados Unidos. O seu matrimônio sagrado. No dia 11 de abril de 1960, conforme o comando de Deus, o reverendo Moon casou-se com a sua noiva, Hak Ja-han. A senhora Hak Ja-han nasceu no dia 6 de janeiro de 1943, pelo calendário lunar. É interessante que a mesma data do nascimento do reverendo Moon é a mesma data do nascimento da sua esposa, 6 de janeiro, ela também 6 de janeiro. Numa família cristã, ela nasceu numa família cristã e cresceu uma vida de fé de padrão absoluto, sendo educada pela sua mãe. A cerimônia de matrimônio sagrado foi realizada com a presença de 700 membros selecionados de toda a Coreia. Ao casar-se, eles confirmaram a sua missão. Olha o que eles disseram, naquela época. Nossa missão como casal é para cumprir a missão que recebemos de Deus, através da família verdadeira. Deus deseja estender o reino do céu para este mundo. Por isso, de agora em diante, nós devemos trilhar o duro caminho para nos tornarmos verdadeiros pais, os quais abrirão as portas do reino dos céus. Então, eles não casaram simplesmente para uma finalidade individual, mas casaram porque a humanidade precisa de alguém na posição de verdadeiros pais para poder construir o reino dos céus. Viagem mundial para 40 nações, uma turnê mundial, de 40 nações. Em 1965, o reverendo Moon teve a sua primeira viagem mundial para 40 nações, a partir do Japão, Estados Unidos, América Latina, incluindo o Brasil e toda a Europa. Na ocasião, ele encontrou com o ex-presidente americano Eisenhower e explicou sobre o papel dos Estados Unidos para a realização da paz mundial. Então, na verdade, ele viajou, encontrou várias autoridades mundiais e ele sempre passava a sua visão, não só a sua visão religiosa, mas a sua visão política, a sua visão de união, a sua visão social, de como o mundo deveria ser conduzido para poder construir o reino do céu, tanto no sentido interno e também no sentido externo. Então, nas fotos aí abaixo nós podemos ver o reverendo Moon partindo para a sua viagem mundial, partindo da Coreia, e também ele encontrando com o ex-presidente dos Estados Unidos em 1965.
Encontro com o presidente Nixon dos Estados Unidos. O reverendo Moon iniciou uma campanha de 40 dias de oração e jejum dos membros da sua igreja pelo reavivamento da tradição cristã americana durante o período de 1º de dezembro a 9 de janeiro de 1974. O presidente americano Nixon agradeceu ao reverendo Moon e o convidou para o seu escritório na Casa Branca, reconhecendo-o como um profeta da época atual. Então aí aparece a foto do reverendo Moon encontrando com o presidente Nixon na Casa Branca em 1974. Turnê mundial. O reverendo Moon acelerou sua pregação no âmbito mundial a partir de 1974. Então aí nós podemos ver um evento para mais, do lado esquerdo, né, um evento para mais de 25 mil pessoas em Nova York em 74. Nesses eventos ele falava, né, de vários pontos de vista, né, sobre o conteúdo do princípio divino, sobre a mensagem que Deus deu para ele, para que essa mensagem pudesse chegar ao mundo todo. Depois, ao lado direito, o Festival do Dia da Esperança em Tóquio, no Japão, em 1975. Na década de 70, o reverendo Moon tornou-se um evangelista mundialmente reconhecido. Após a vitória da turnê dos Estados Unidos e no Japão, ele realizou um encontro em Seul, na Coreia, onde reuniu 1.200.000 pessoas. Foi o recorde de reunião em um só local público. Esse evento foi feito numa praça em Seul para 1.200.000 pessoas. Pode ser visto aí na foto realmente a quantidade de pessoas. Convenção no Yankee Stadium. Realizou mais uma grande convenção em Nova York no dia 1º de junho de 76, onde reuniu 30 mil pessoas. O reverendo Moon causava um grande impacto na sociedade americana nessa época. Depois, a revista Newsweek, em 1976, fez uma reportagem sobre o movimento da unificação que é liderado, né, pelo reverendo Moon. Então mostra aí as fotos, também a capa da revista, onde ele saiu naquele mês, né, nessa revista. Evento no Monumento Washington, no dia 18 de setembro de 76, ele realizou a convenção no Monumento Washington, onde reuniu mais de 300 mil pessoas naquele local. O reverendo Moon foi a pessoa do ano em 1976 na revista Newsweek. Então, além de várias reportagens sobre ele, né, nos Estados Unidos também, ele foi reconhecido como a pessoa mais influente daquele ano na nação americana. Então, ele realmente podemos ver que ele começou a trabalhar a nível mundial, viajando para várias nações, pregando, passando a sua mensagem, né, principalmente aquela mensagem que Jesus havia revelado para ele lá naquela idade de 16 anos de idade. Realmente ele não esqueceu de nada disso, ele começou a viajar para o mundo inteiro, pregando essa mensagem, passando esse conteúdo do princípio divino que nós estamos estudando nesse seminário. Ele previu a vitória do presidente Reagan. Na eleição presidencial do ano de 1980, nenhuma empresa americana de pesquisa mostrou chance de vitória do candidato Reagan. Porém, o reverendo Moon recebeu a revelação de Deus. O próximo presidente americano será Ronald Reagan. Na manhã do dia da eleição, o jornal dirigido pelo reverendo Moon anunciou uma vitória esmagadora do presidente Reagan. O candidato Reagan ficou muito feliz com a previsão e segurou o jornal no momento da entrevista coletiva antes da votação. Como pode ser visto aí do lado, né? Esse é um jornal que o reverendo Moon adquiriu nos Estados Unidos, estava prevendo uma vitória esmagadora. E realmente aconteceu uma vitória esmagadora desse candidato, apesar de que ele não tinha condições, né? De acordo com as pesquisas, ele nunca venceria. Então, na verdade, tem toda uma história por trás, que a gente não vai entrar aqui agora, mas pode ser visto em outra oportunidade, até na própria autobiografia do reverendo Samuel Moon, é importante ler, né? Pode solicitar através da pessoa que o convidou para esse seminário, ele pode te passar a versão digital para que você possa ler, né? Mas tem uma história, eu vou resumir aqui, né? Esse presidente, ele era uma visão conservadora que prezava, né, a família, acreditava em Deus, e naquele tempo, na década de 80, tinha muita chance do comunismo estar invadindo os Estados Unidos. O comunismo, a gente sabe, tem uma mentalidade ateu, e não é o forte, né, defender a família dessa forma como os religiosos sabem. Então, naquela época, só esse candidato tinha uma visão que poderia barrar esse avanço do comunismo mundial. Então, o reverendo Moon começou a apoiar. Normalmente ele não interfere na política, mas naquele momento era algo que o mundo inteiro precisava, que os Estados Unidos também precisavam. Então, ele interferiu. Na verdade, ele investiu até dinheiro da sua igreja para ajudar. Todos os membros fizeram campanha e o seu jornal previu uma vitória esmagadora. E depois deu certo, ele ganhou. Depois ele ficou muito agradecido. Ele disse que nem os seus próprios funcionários
né, o presidente Reagan, nem seus próprios funcionários, cabos eleitorais, estavam acreditando na sua vitória, assim como o reverendo Moon estava acreditando. Então ele começou a fazer tudo o que precisava em todas as áreas, né, para poder barrar o crescimento do comunismo a nível mundial. O encontro com Mikhail Gorbachev, o presidente, né, da Rússia, ou o líder da União Soviética. Em abril de 1990, o reverendo Moon promoveu a 11ª Conferência da Mídia Mundial em Moscou, pelo convite do governo da União Soviética. No dia 11 de abril de 1990, o reverendo Moon e a sua esposa encontraram o presidente Gorbachev no Palácio do Kremlin, em Moscou. O encontro abriu uma nova relação entre a Coreia do Sul e a União Soviética. Interessante saber aqui que o reverendo Samya Moon, ele liderou o maior movimento anticomunista porque ele sabia da existência de Deus por meio do coração, por meio da sua experiência, enquanto o comunismo negava. Então, uma vez que a União Soviética, né, o bloco comunista do mundo, eles consideravam o reverendo Moon o seu pior inimigo, porque era o homem que estava liderando o movimento para acabar com o comunismo mundial. Então, a União Soviética queria matar o reverendo Moon. Muitas vezes, na verdade, mandou espiões para os Estados Unidos, mas, como nós vimos na história das famílias, aquela pessoa que está representando o lado Abel, o lado de Deus, tem que procurar a pessoa que está representando o lado Caim para poder amar, para poder conquistar. Lembra o que Jacó fez com Esaú? Mesmo Esaú querendo matar Jacó foi lá, amou, serviu, conquistou o coração de Esaú e os dois puderam fazer o fundamento, que através desse fundamento Jesus pôde nascer algum tempo depois. Então os comunistas colocaram o reverendo Moon na prisão 2 vezes. Na primeira vez ele quase morreu através da tortura. Na segunda vez colocou num campo de concentração por 2 anos e 10 meses, onde foi muito difícil sobreviver. Até matou 17 parentes físicos, incluindo os pais do reverendo Moon. Então o que quer dizer aqui? Que o reverendo Moon, ele tinha toda a razão, né, para poder odiar o comunismo. Ou seja, se for pensar somente com o pensamento humano, ele não teria nenhum interesse para poder ir na União Soviética, encontrar com o presidente do maior bloco comunista do mundo, que seria o seu inimigo, mas com o pensamento de Deus, de Jesus, da providência, sabendo como funciona o princípio de amar o inimigo, amar mesmo aquele que nos odeia, amar mesmo aquele que nos persegue, ele foi lá, visitou, amou o presidente Mikhail Gorbachev da União Soviética. Esse encontro teve grande influência na decisão do presidente Gorbachev em abrir a União Soviética e acabar com a Guerra Fria, né, em 1991. Então, essa é uma relação parecida com a relação de Jacó e Esaú, só que no nível mundial. O reverendo Moon preparou para amá-lo com o coração de pai, ele fez muita oração antes de encontrá-lo, e após o encontro, o presidente Gorbachev se tornou cristão. Ele era um comunista que não acreditava em Deus, ateu, depois ele se tornou cristão, e posteriormente visitou a casa do reverendo Moon na Coreia do Sul. Naquela ocasião ele se tornou embaixador da paz, né, o primeiro embaixador da paz mundial, e até hoje o Movimento da Unificação entrega títulos, né, de reconhecimento às autoridades que se comprometem com a causa da paz mundial. Então começou a história dos embaixadores da paz através desse encontro, né, com Mikhail Gorbachev. O encontro com Kim Il-sung. Em dezembro de 91, o reverendo Moon fez sua primeira visita à Coreia do Norte, desde 1950, né, quando houve aquela divisão por convite do governo norte-coreano. No dia 6 de dezembro de 1991, o reverendo Moon realizou um encontro histórico com o presidente Kim Il-sung da Coreia do Norte. Eles discutiram sobre assuntos como liberdade religiosa, cooperação econômica e unificação das Coreias. O regime de Kim Il-sung colocou o reverendo Samya Moon no campo de concentração e assassinou vários membros da sua família e perseguiu o movimento da unificação. Então o reverendo Moon preparou seu coração em oração durante 10 dias antes de encontrá-lo. E finalmente o reverendo Moon foi ao seu encontro com o coração de pai. Então aqui mais uma vez é outra pessoa a nível mundial, né, o relacionamento de Caim e Abel a nível mundial, o relacionamento de Esaú e Jacó a nível mundial, que o reverendo Moon não tinha razão para ir lá. Foi durante o regime, né, de Kim Il-sung que ele foi preso lá na prisão de Hunan, que foi o que nós estudamos ontem, né, que ele quase perdeu a sua vida. O regime norte-coreano matou mais de 10 pessoas da sua família, seus próprios pais também. Então o reverendo Moon não tinha razão, né, para poder visitar, mas sabendo como funciona a providência, de acordo com a vontade de Deus, tem que amar a pessoa que persegue, tem que viver pelo bem dos outros, mesmo o bem dos inimigos. Na verdade, o reverendo Moon tem uma visão assim:
Você tem que conseguir amar o seu inimigo igual ou até mais do que você ama seus próprios filhos. Se você fizer isso, então você está fazendo a vontade de Deus. E ele conseguiu viver toda a sua vida de mais de 90 anos sempre dentro desse princípio. O reverendo Moon e o Kim Il-sung fizeram um encontro entre duas ideologias impossíveis de se unir, que eram a ideologia da vitória sobre o comunismo, que é pregada pelo reverendo Moon, e a ideologia do sujeito, que é a ideologia pregada por Kim Il-sung. Kim Il-sung abriu completamente seu coração ao reverendo Moon. Depois de muito tempo dessa visita, ele dizia para o seu filho: estou com saudade do reverendo Moon, quando eu posso vê-lo novamente? O reverendo Moon incentivou a fábrica de carros na Coreia do Norte, investiu na administração do melhor hotel do país e também no restaurante, administração do melhor local turístico da Coreia do Norte. Então o reverendo Moon tentou servir de várias formas para poder conquistar aquela pessoa que seria, né, o seu inimigo a nível mundial. Então aqui aparecem as fotos, né, do encontro. Esse presidente Kim Il-sung nunca se deixou fotografar, né, de forma assim tão descontraída, até de mãos dadas, né, com outra pessoa. Aqui ele deixou se fotografar alegremente, até abraçando, né, ao reverendo Samya Moon. Então isso foi uma grande vitória, tanto com Mikhail Gorbachev quanto com Kim Il-sung. Foi uma grande vitória de amor, de conquistar o inimigo e trazê-lo para o lado de Deus. Declaração da Era das Mulheres. O reverendo Moon afirma que as mulheres possuem a força para finalizar um mundo de guerra, de violência, de opressão, de exploração e de crime e realizar um mundo ideal cheio de paz, de amor, de felicidade. Com o apoio dele, a sua esposa, a doutora Hak Ja-han Moon, fundou a Associação das Mulheres para a Paz Mundial. Aqui no Brasil é conhecida como a MPM. Também pode buscar mais informação com a pessoa que te convidou sobre essa associação. Ela faz muitos trabalhos sociais, você vai gostar muito. No dia 10 de abril de 92, a Associação das Mulheres para a Paz Mundial, até hoje, né, existe em todos os países do mundo, é uma ONG reconhecida e registrada na ONU. As bênçãos de matrimônio. O casamento não é simplesmente um encontro entre um homem e uma mulher, mas é uma cerimônia preciosa que continua a obra da criação de Deus. O casamento é o caminho de gerar vida e de buscar o amor verdadeiro com o homem e a mulher unidos como um só ser. No casamento surge a família, centrada na qual a sociedade se forma, a nação é construída e o mundo de paz de Deus é realizado. A família é exatamente o lugar no qual o reino de Deus se realiza neste mundo. Então, desde 1960, o reverendo Moon e sua esposa realizam cerimônias de bênçãos de matrimônio. Por exemplo, essa foto que aparece aí do lado foi uma cerimônia de bênção de casamento internacional. Foi feita em Seul, na Coreia, no dia 25 de 8 de 92. Aí tinha mais de 30 mil casais. Pode ver que foi dentro de um estádio de futebol, porque não cabia, né, em um simples salão. Então, depois do seu casamento, né, a sua bênção, em 1960, o reverendo Moon começou a principal missão, na verdade, uma das principais, né, missões dele é fazer essas bênçãos de casamento intercultural, interreligioso, para produzir a paz no mundo. Então, o seu casamento, né, essa aí é a foto do reverendo Moon e a sua esposa em 1960. Depois, um ano depois, ele já casou 36 casais, em 1961. Depois, em 62, ele casou 72 casais. Depois, em 63, ele casou 124 casais. Lembrando que esses casamentos são interreligiosos, né, internacionais, com a finalidade de construir a paz. Depois ele fez a bênção do casamento para 430 casais, em 68. Depois 777 casais. Aí já tinham pessoas de 10 nações diferentes que se reuniram ali, em 1970. Depois 1.800 casais, pessoas de 20 nações diferentes, em 1975. Depois a bênção de 6.000 casais, em 1982. Aí já tinha 85 nações diferentes. Lembrando que essas bênçãos já eram espalhadas via satélite pelo mundo todo, não era apenas em um local. Depois 6.500 casais em 88, de 87 nações diferentes. Então o movimento do reverendo Moon realmente alcançou o mundo todo em um tempo recorde, enquanto ele estava em vida ainda. Em um tempo recorde, conseguiu atingir o mundo inteiro, porque tanto Deus quanto Jesus têm muito interesse que todo esse conteúdo do princípio divino chegue a todos os cantos do mundo. Depois a bênção, né, de casamento de 30.000 casais em 1992, foi no Estádio Olímpico de Seul. Aí tinha pessoas de 131 nações
diferentes. Imagina 30 mil casais, 60 mil pessoas recebendo a bênção do casamento, confiando, entregando, né, as suas vidas para essa a filosofia de vida, né, do princípio divino que o reverendo Samia Moon trouxe, né, para o mundo através daquele encontro com Jesus, de toda a sua vida de sacrifício, dedicação para o bem do próximo e para o bem da humanidade e também para o bem de Deus. Bênção de 360 mil casais em 1995, também foi no Estádio Olímpico, teve 163 nações. Depois bênção de 40 milhões de casais, aí foi feito por etapas, foi nos Estados Unidos, tinha 165 nações diferentes em 97. Depois bênção de 360 milhões de casais, também por etapas, em 1998, com 165 nações diferentes. Depois bênção de 360 milhões de casais. Olha o quanto esse estádio está cheio e quantas pessoas ainda tem do lado de fora chegando, né, para poder receber essa bênção do casamento. Também foi feito no Estádio Olímpico, 193 nações diferentes. Depois bênção de 400 milhões de casais, também por etapas, no ano 2000, também no Estádio Olímpico, mais uma vez para 193 nações. Depois ele fez a bênção da paz mundial dentro da sede da ONU, nos Estados Unidos, onde estava presentes representantes de 193 nações diferentes. Isso foi em 2001. Depois, em 2001 também, bênção de líderes religiosos, aí líderes religiosos, principalmente cristãos, estavam recebendo a bênção do matrimônio aí. 2002, bênção interreligiosa, aí vários líderes religiosos diferentes, não somente da religião cristã, mas de todas as esferas culturais e religiosas do mundo inteiro, recebendo a bênção do matrimônio. Lembrando que o conteúdo do princípio divino, nós já falamos isso algumas vezes, mas vale a pena ressaltar, não é uma doutrina religiosa fechada, que serve apenas para uma religião ou para um grupo religioso. Não é uma doutrina, né, fechada, mas é algo que é universal e todas as pessoas de religiões diferentes, mesmo não sendo religiosas, deve aproveitar esse conteúdo do princípio divino para poder fazer, né, a vontade de Deus, para poder até melhorar a sua própria vida, também a vida da sua família. Federação das Famílias para a Paz Mundial. Em 1º de agosto de 1996, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, o reverendo Moon realizou a convenção inaugural da Federação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, com a presença de autoridades de 145 nações, incluindo 2 ex-presidentes americanos, George Bush e o Gerald Ford. Então, depois, né, aquela Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, a igreja, né, que nós falamos, ela mudou de nome e passou a se chamar Federação das Famílias para a Paz Mundial. Hoje, a entidade trabalha no Brasil como a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial e tem as suas filiais em 190 nações do mundo, na verdade no mundo inteiro, promovendo suas atividades, tais como o Movimento pela Família Verdadeira, o Movimento pelo Amor Puro, entre muitos outros. Aí aparece a foto, né, da inauguração da Federação da Família para a Unificação e Paz Mundial, foi nos Estados Unidos, em Washington, em 1996. Então, sob essa bandeira da Associação das Famílias, pode ver que aparece o símbolo, né, e na foto o símbolo já é diferente. Nós trabalhamos até hoje aqui no Brasil, em todas as partes do mundo. Então, com este conteúdo até aqui, nós finalizamos hoje essa terceira parte, né, do estudo da vida e obra do reverendo Samia Moon. Espero que esse estudo possa contribuir para o seu entendimento, não só do conteúdo do princípio divino, mas também da pessoa que trouxe esse conteúdo inspirado por Deus e por Jesus para o benefício do mundo todo. Então, muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma boa noite.